Muito boa tarde, muito bem-vindas ao novo episódio de Ela Quente. E aqui comigo tenho duas convidadas incríveis que vêm da Mulher N. O meu nome é Angelina Daniel, eu sou estudante de quarto ano de licenciatura em Ciências de Nutrição e também sou membro orgulhoso de He4She. Portanto, temos comigo a Susana Fonseca e a Bárbara Alves Vieira, que vão falar um bocadinho sobre a endometriose e sobre o propósito da sua associação. Então, podiam apresentar-se e falar um bocadinho do seu trabalho? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo vosso convite. O meu nome é Susana Fonseca, sou fundadora e presidente da Associação Mulherendo, que foi fundada em 2013. Portanto, já tenho aqui alguns aninhos de trabalho. E agora, se a Bárbara apresentava-se também. Boa tarde a todos, eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga social e faço parte da Mulherendo desde 2018, faço parte também dos órgãos da associação e juntei-me à Mulherendo exatamente por ser uma mulher com endometriose que um dia fui ajudada pela associação e a dada altura fez-me todo o sentido passar para o lado de cá e poder também ajudar outras mulheres. Agora, para os nossos participantes que não conhecem muito bem o que é mulherenda, podiam explicar um bocadinho qual é o seu papel e como é que nasceu essa associação? A Associação Mulherendo nasceu porque em Portugal, há 13, 14 anos atrás, não existia nada sobre, não existia informação nenhuma sobre endometriose. Na altura que eu tive o meu diagnóstico de endometriose, eu senti muito desamparada e muito sozinha, não havia mesmo informação nenhuma. Era completamente tabu e, portanto, achei que a informação que eu encontrava era estrangeira, e, portanto, achei que seria importante e necessário mudar essa realidade no nosso país. E basicamente foi assim que nasceu a associação. O nosso trabalho tem vindo a evoluir bastante ao longo dos anos e com a chegada de novos elementos também, tal como aconteceu com a Bárbara, isso permite-nos fazer um trabalho mais diferenciado. Basicamente, nós trabalhamos em várias frentes. Uma delas é a literacia em saúde para a endometriose. Nós fazemos sessões de sensibilização em escolas, em universidades, em empresas, para alertar para os sintomas da doença e o impacto que ela tem na vida das doentes. Isto permite o quê? Permite que os diagnósticos sejam mais precoces e isso permite uma melhor qualidade de vida também das doentes. Para além desse trabalho, temos um trabalho muito grande de ativismo político, porque a endometriose é uma doença feminina, mas é uma doença política, porque nós necessitamos dos decisores para que sejam criadas medidas e apoios para as doentes que representamos. Um, Em março, março é o mês da sensibilização para a endometriose e em Portugal há 2 anos que celebramos o dia 1 de março como o Dia Nacional da Endometriose e Adenomiose. Isso foi uma das nossas conquistas. Para além disso, conseguimos também a comparticipação da medicação específica para a patologia, que não existia até o momento, e temos também uma licença remunerada de 3 dias por mês para as doentes com este diagnóstico. Portanto, isto tudo aqui é fruto de vários anos de trabalho e de muitas negociações com diversos partidos políticos, com o Ministério da Saúde, e isso também é uma das nossas das vertentes do nosso trabalho. Para além dessas duas vertentes que já referi, fazemos um trabalho muito próximo das doentes, de apoio direto às doentes, seja no esclarecimento de dúvidas, que são sempre muitas quando o diagnóstico surge, seja na partilha de várias estratégias para uma melhoria da qualidade de vida, que também podem ser bastante diferentes de doente para doente. Ok, muito obrigada. E pronto, notice que foi feito um trabalho incrível em poucos anos, e estão muito mesmo de parabéns. E, portanto, a endometriose, apesar de terem feito esse esforço todo, ainda continua a ser um bocadinho um tópico obscuro para muitas pessoas. E quando vocês tentam apresentar de forma a fazer assim um pitch, por exemplo, 30 segundos, como é que vocês explicam o que é endometriose a quem nunca ouviu falar sobre a doença? Bárbara, força.
Então, em 30 segundos é difícil, mas é uma doença crónica, inflamatória, incapacitante, com muitos mais sintomas do que aqueles que muitas vezes são falados, que pode ter um impacto tremendo na vida de cada paciente, de cada mulher, nomeadamente ao nível da sua capacidade e da sua qualidade de vida, da forma como vive a sua vida, e que precisa de apoio especializado e competente e muito experiente, que é algo que também ainda é muito difícil aceder. E, acima de tudo, temos que perceber que um dos grandes impactos que a doença tem é mesmo ao nível do funcionamento dos órgãos de cada paciente, porque é uma doença do corpo todo, não é uma doença ginecológica, como se diz ainda em muitos locais, é uma doença do corpo todo e que por isso mesmo pode afetar qualquer parte do corpo. E, portanto, precisamos mesmo prestar muita atenção a esta doença, porque estas mulheres estão a perder a sua qualidade de vida e precisam de ser vistas, olhadas, acompanhadas e amparadas de outra forma. Eu acrescentava só mesmo a definição do que é isto de Sim. endometriose, que no fundo é quando tecido semelhante ao endométrio, que é o revestimento interno do útero, se vai disseminando por várias partes do corpo humano. Já está diagnosticado em todo o corpo humano. Portanto, este tecido pode surgir em todos os locais do corpo da mulher e esta doença alimenta-se aqui um bocadinho também do nosso sistema hormonal, portanto, este tecido vai crescendo sobre a forma de tumores benignos, no fundo, mas que são denominados de tumores, de aderências, e muitas vezes compara-se visualmente a pastilha elástica, ou seja, cria-se aqui aderências entre os órgãos acabam por ficar colados, nós temos às vezes ovários repuxados para a parte de baixo do útero e colados à lateral do útero, intestinos também deformados ou estreitados por esta patologia. Portanto, mas resumindo, é um bocadinho isto: é um tecido semelhante ao nosso endométrio, que se vai comportando da mesma forma que o endométrio se comporta no nosso útero, ou seja, que vai descamando também nos locais onde está alojado e que causa, acima de tudo, muita inflamação, consequentemente dor, das mais variadas formas e, em muitos casos, a perda do bom funcionamento dos órgãos que são afetados, seja dos intestinos, seja da parte da bexiga, dos ureteres, do próprio aparelho reprodutor, porque se estas aderências se formarem, por exemplo, nas tubas uterinas, isto vai impedir o bom funcionamento do sistema reprodutor, por exemplo. E pronto, como disse, que isto é uma doença que vai desenvolvendo gradualmente, Sim. e muitas vezes os sintomas não vão surgindo logo no início. Normalmente é em que fase que as mulheres recorrem à vossa associação para pedir apoio? Em todas as fases, há doentes que recorrem a nós quando suspeitam que podem ter a doença, e recorrem a nós para confirmar se os sintomas que têm, serão efetivamente indicativos de possível endometriose. Outras doentes já vêm com um diagnóstico e vêm à procura de apoio, para terem um acompanhamento mais especializado. Outras doentes já têm um acompanhamento médico diferenciado, já foram até submetidas a cirurgia para remoção, para excisão dos focos de endometriose, mas precisam de um bocadinho mais, porque lá está, isto é uma doença que não termina com uma cirurgia, e portanto a qualidade de vida é fortemente afetada. E há aqui um papel que as várias vertentes do nosso dia a dia podem ter muito importante no controle da sintomatologia, seja a nível psicológico, do controle do stress e da ansiedade, seja numa boa higiene do sono, seja a nível de nutrição. Estamos a falar de uma doença inflamatória, portanto, se conseguirmos manter uma alimentação anti-inflamatória maioritariamente, isso também vai ajudar a uma melhor qualidade de vida. Nada disto cura a doença, porque ela não tem cura, nem vai resolver, mas pode ajudar e muito na forma como as doentes se sentem. E, portanto, as doentes procuram-nos em vários momentos desta sua jornada com a doença, porque cada uma tem as suas necessidades também diferentes, não é? E vem à procura consoante a necessidade que têm no momento.
Deixas-me só acrescentar Força. que muitas delas acabam por nos procurar já no desespero, quando já passaram por dezenas, muitas vezes, de médicos, durante dezenas de anos, sem conseguirem uma resposta e a continuarem a ouvir aquilo que infelizmente ainda se diz muito em relação às dores, que ter dor é normal, não é? Que nós mulheres temos que nos habituar e que nos preparar e que faz parte da condição de ser mulher. E portanto, muitas delas acabam por ouvir falar em nós, às vezes até porque estão a fazer uma fisioterapia pélvica ou já estão a ser acompanhadas por uma psicóloga que já ouviu falar em nós e sugere mesmo, falem com a associação, pode ser que vos possam ajudar. E já vem muito nesta fase do desespero, que nós conhecemos bem também, não é? Que é estarmos há anos a pedir ajuda a médicos e a partilhar com eles aquilo que nós vivemos, aquela dor incapacitante e todos os outros sintomas que vivemos sem obtermos uma resposta. Ou ouvirmos as típicas respostas, que é ainda mais grave, que se engravidarmos ficamos bem, não é? Que vamos conseguir ultrapassar, ou que ter dores é normal, que é uma das nossas grandes batalhas de desmistificar essa frase, que de facto não é normal termos dor que seja incapacitante. Vou pegar um bocadinho na relação à parte que disse, que um dos maiores, dos principais mitos é que a dor é normal e que, pronto, a endometriose não é levada a sério por causa desta questão. Ah, e já falou em vários mitos que a associação pretende desmistificar, por isso queria ver se tem mais algum que queria desta partida desmistificar neste episódio. Pegando aqui na parte da gravidez, Da ainda se gravidez. continua a achar que a gravidez resolve a endometriose, o que não é verdade, e em muitos casos a gravidez nem sequer é possível por causa da doença. 30 a 50% das doentes que têm endometriose diagnosticada poderão ter problemas de fertilidade. Dentro desta percentagem, muitos casos são reversíveis com o tratamento da doença, mas infelizmente há casos em que isso não é reversível e pode acontecer por diversos fatores, seja porque o diagnóstico foi demasiado tarde, seja porque efetivamente há aqui um grande impacto físico da doença que inviabiliza mesmo a questão da gravidez, portanto, nós não podemos receitar gravidezes a nenhuma doente. Uma gravidez não é uma receita e não pode ser encarada como tal. Um, e para além disso, o que acontece é que durante o período de gravidez há, na maior parte dos casos, mas também não é taxativo, mas na maior parte dos casos, as doentes ficam com menos sintomas da doença. Por isso é que há esta falsa ideia de que a gravidez vai resolver a questão. Depois da gravidez, vem normalmente um período de amamentação, onde as doentes também não estão a menstruar, o que prolonga aqui um bocadinho mais esta ideia de que ficou resolvido. Mas a nossa experiência, no meu caso, experiência pessoal e também experiência de todos os casos que vamos conhecendo, é que em muitas situações a doença piora até durante a gravidez. E quando a doente volta a ter o seu ciclo normal a funcionar, os sintomas são muitas das vezes mais incapacitantes ainda do que eram antes da gravidez. E são muitas vezes até gravidezes bastante desafiantes, Também. e pronto, e que exigem um acompanhamento também muito especializado. Deixa-me só acrescentar aqui um mito, que eu como psicóloga acho que é muito importante nós falarmos, a quantidade ainda de profissionais de saúde também que diz que a endometriose é psicológica, que a dor é psicológica, que os sintomas são psicológicos. Infelizmente é uma doença que em termos psicológicos tem um impacto profundo, não é? Porque estamos a falar de mulheres que ao não serem ouvidas, ao não serem acompanhadas, se sentem muito isoladas, não é? Para além de todas as dores e todos os sintomas físicos, tem depois também esta questão emocional, deste desacompanhamento e desta solidão, deste isolamento que têm nas suas vidas, e portanto este também é um mito que eu acho que é muito importante falarmos, porque de facto não é uma doença psicológica, mas é uma doença que afeta muito em termos psicológicos. Já falamos um bocadinho da sintomologia da doença, e queria saber se existem alguns assim red flags que começam a aparecer no início da doença e a quais as pessoas não prestam muita atenção. A dor normalmente é sempre o principal sintoma, o primeiro sintoma. Falamos aqui normalmente de dor menstrual incapacitante, que necessita de medicação, que impede às vezes as meninas de fazerem a sua vida, a sua rotina, de ir à escola, de praticar desporto, o que seja. Com o avançar da idade, normalmente surgem outro tipo de sintomas, seja a parte intestinal, cólicas intestinais, diarreias, obstipação,
Problemas urinários. Normalmente as doentes é muito comum nas doentes com endometriose falar-se de infecções infecções urinárias de repetição, só que aqui há uma questão, é que quando se faz a urocultura, a análise à urina, não há presença de bactéria, portanto é chamada falsa infecção urinária, ou seja, há todos os sintomas da infecção urinária, mas não é uma infecção. E isso pode ser um sintoma indicativo de endometriose também. Dor na relação sexual, que também ainda é muito banalizada, e escondida, pela própria mulher, que não fala tão abertamente, destes sintomas, e banalizada também pela comunidade, médica, quando a doente, refere, este tipo de sintomas. Depois existem outros sintomas, como inchaço abdominal bastante acentuado, dor lombar, ou seja, a tendência é que, quando não há um diagnóstico e não há um tratamento efetivo, a sintomatologia vá agravando e vá sendo cada vez mais, extensa, com o passar dos anos. A Bárbara também referiu que muitas vezes a endometriose é tratada como uma doença ginecológica, mas isto, pelo que eu ouvi vocês a falarem agora, ah, é muito importante que temos umas equipas multidisciplinares, como é o que aquilo que vocês têm na Mulher Endo. Portanto, gostava de perguntar como é que vocês defendem essa abordagem multidisciplinar e o que é que pode ser melhorado cá em Portugal? Queres falar tu, Susana? Pode ser. Então, Eu sem dúvida complemento. que aqui um trabalho multidisciplinar é extremamente importante. Primeiro, porque lá está, não é uma doença ginecológica, e, portanto, quando falamos do acompanhamento médico, muitas das vezes é necessário o ginecologista, o gastro, o urologista, a fisioterapia do pavimento pélvico, portanto, são aqui áreas que são a cirurgia geral. E quando há, por exemplo, indicação cirúrgica, é muito importante que a cirurgia seja realizada de forma multidisciplinar e que todas as especialidades que aquela doente em específico necessite, e é para isso que servem os exames, prévios à cirurgia, para perceber que órgãos estão afetados pela doença, para ter a equipa adequada, preparada. Portanto, esta parte, quando falamos em cirurgia, é muito importante a equipa multidisciplinar, e depois no próprio acompanhamento a longo prazo é sem dúvida importante, porque existem muitas vezes sintomas de gastro, existem sintomas urinários, portanto cada especialidade tem que trabalhar com o doente, de forma individualizada e, específica para aquela Exato. sintomatologia. Depois, todas as áreas complementares que podem ser sem dúvida muito úteis, como eu falei há bocadinho, a nutrição, a psicologia, porque embora a doença não seja de todo psicológica, ela tem um grande impacto psicológico na vida das pessoas, não é? Porque impacta aqui todas as áreas, da sua vida, a pessoal, a física, a relacional, a profissional. Profissional. Portanto, é necessário aqui muitas vezes o apoio psicológico, e depois lá está a fisioterapia, em alguns casos a acupuntura também traz bons resultados. Portanto, quanto mais especialidades for possível, ter para ajudar aqui as doentes, melhor. Em Portugal temos aqui um longo caminho ainda, para trilhar, não só em Portugal, em todo o mundo, porque isto infelizmente não é uma realidade, só nossa. Em todo o mundo as dificuldades são as mesmas. Nós trabalhamos em conjunto com várias associações, europeias e mundiais, nomeadamente do Brasil, da França, da Roménia, da Hungria, várias associações, e as dificuldades são as mesmas em todo o lado. Portanto, não é uma realidade só nossa. Em Portugal faltam efetivamente algumas equipas mais diferenciadas. Nós temos noção que é impossível ter equipas diferenciadas em todas as cidades, do país, não é? Mas faltam equipas multidisciplinares mais diferenciadas, ou seja, serviços de referência onde a doente consiga, obter tudo isto. A nutrição, a psicologia, a equipa cirúrgica,
completa e que a doente seja vista como única, não é? E o tratamento seja aqui individualizado. Ainda assim, eu acho que já muito tem melhorado no nosso país. Existem já algumas equipas no Serviço Nacional de Saúde que conseguem oferecer não este pacote todo, mas já com algumas partes bastante interessantes e importantes. E no serviço privado, isso é mais fácil ainda de conseguir este tipo de equipas. Infelizmente, nem todas as doentes têm a possibilidade, não é, de recorrer aqui ao serviço privado. Mas eu diria que estamos no bom caminho, até em relação, às vezes, conversamos com as associações de outros países e efetivamente parece-nos que Portugal está aqui num bom caminho agora. Há sempre mais a fazer, sem dúvida. Posso só acrescentar que Força. uma das nossas missões também, é aí que nós defendemos sempre, é que informação é poder, conhecimento é poder. E, portanto, tudo isto que nós estamos aqui a dizer, nós partilhamos também muito com as nossas pacientes, esta importância de multidisciplinaridade, porque depois sabemos que nem todos os locais elas o vão conseguir e é importante que elas saibam que devem estar atentas àquilo que lhes é dado, àquilo que lhes é a transmitir, aquilo que lhes é possível em cada acompanhamento médico que é feito. E em relação a estas áreas multidisciplinares complementares que a Susana falou, também damos essa mesma indicação. Sabemos, lá está, que há aqui um grande caminho também a percorrer, porque em termos de financeiros não é confortável para todas as pacientes, para a maioria delas, diria eu, seguirem uma psicologia, uma nutrição, uma fisioterapia pélvica, porque depois falamos sobretudo na nutrição e na fisioterapia pélvica, na importância de serem profissionais que conhecem a doença, porque têm que fazer um acompanhamento e um tratamento também que seja muito direcionado para aquilo que a doença depois vai ter em termos de sintomas. Mas nós, enquanto associação, também damos muitas dicas, não é? E também temos aqui o nosso trabalho feito, o nosso trabalho de casa feito, com base na nossa experiência e tudo aquilo que temos aprendido também, porque fazemos parte de imensos congressos e de imensas reuniões que nos têm transmitido imenso saber e formação também que já fizemos, e portanto vamos criando aqui também materiais para ajudarem as pacientes de alguma forma a conseguirem encontrar aqui também algum caminho que as possa ajudar de acordo com aquilo que são as fragilidades que o nosso país ainda apresenta. E a nossa petição também, não é? Que nós temos defendido aqui a criação de equipas multidisciplinares também no Sistema Nacional de Saúde que sejam mais abrangentes e que possam chegar sobretudo às áreas do país que estão ainda muito, muito, como é que eu ia dizer? Eu não queria dizer desfavorecidas, mas que estão ainda muito, que têm muita ausência de resposta em termos Desamparadas. médicos. Desamparadas, era isso que eu queria dizer. Obrigada, Susana. Era isso mesmo. Mas infelizmente nós ainda não vivemos neste cenário perfeito em que temos equipas multidisciplinares e informadas acerca da doença e isto muitas vezes leva à existência um atraso no diagnóstico da endometriose. Portanto, queria perguntar que fatores, além daqueles que já discutimos, alimentam este atraso. O atraso no diagnóstico tem múltiplos fatores. Primeiro, a própria normalização das próprias doentes, da dor. É-lhes transmitida em casa, que ter dor é normal, pela mãe, pela avó, pelas amigas. Portanto, a doente, primeiro que vá às vezes procurar ajuda, demora um bocadinho de tempo ainda, não é? E depois, quando vai procurar ajuda, às vezes depara-se com esta normalização. Se for, por exemplo, ao médico de família, muitos dos médicos de família ainda não estão propriamente espertos, embora também esteja a ser feito um trabalho nesse sentido. E tem havido cada vez mais congressos dirigidos à especialidade de medicina geral e familiar sobre endometriose e onde a endometriose faz parte. Portanto, ou seja, vai-se trabalhando sempre para melhorar estas realidades, mas isto é efetivamente um dos fatores que leva ainda ao atraso, é a desvalorização depois também dos próprios profissionais. Depois existe aqui alguma dificuldade também em termos de exames. Se os exames não forem realizados também por médicos que conheçam a doença e saibam como a encontrar e como a procurar, muitos dos exames acabam por ser inconclusivos. E depois temos sintomas, mas temos um exame que vem relatado como normal, descarta-se a ideia, não é? E pronto, e isto leva depois a mais atraso. E portanto, eu diria que aqui esta
vários fatores que podem efetivamente levar a este atraso no diagnóstico. Eu acrescentaria só que, além de ser muito importante este trabalho ao nível dos médicos, nós não temos ainda médicos ginecologistas e imagiologistas, não são todos experientes em endometriose, infelizmente, mas se todos forem atentos e se todos escutarem aquilo que as pacientes lhes dizem e se tiverem noção de que a endometriose existe, deveriam também ter esta capacidade de poder passar para outro colega, não é? Que esteja mais à vontade e que seja mais experiente com a doença. Portanto, eu diria que esta possibilidade dos médicos ouvirem aquilo que as pacientes têm para lhes dizer é um ponto muito, muito, muito importante para podermos, no fundo, diminuir este tempo de espera, estes anos que muitas vezes as pacientes têm, desde a sua primeira queixa até o momento em que têm efetivamente um diagnóstico. Pronto. E este atraso depois vai ter consequências não Claro. apenas na progressão da doença, mas também ao nível pessoal, social. Portanto, queria explorar agora um bocadinho que outros aspectos da vida a endometriose afeta. Se nós tivermos, por exemplo, um diagnóstico de endometriose, imaginemos, há muitas doentes que só obtêm o seu diagnóstico quando estão a tentar engravidar, não conseguem engravidar e vão procurar ajuda da procriação medicamente assistida para engravidar. E é aí que lhes é diagnosticada a doença. E isto às vezes acontece, por exemplo, quando têm 38, 39 anos. E é completamente diferente tratar uma infertilidade e uma endometriose nesta idade do que se houvesse um diagnóstico, por exemplo, aos 22, 23 anos. A doente que tem o diagnóstico aos 22, 23 anos já está sobre alerta que poderá vir a ter infertilidade. E isto as doentes dizem-nos muito. Se eu soubesse, eu tinha tentado engravidar mais cedo ou tinha feito uma É a criopreservação. preservação. Portanto, quanto mais cedo é o diagnóstico, maior probabilidade há de encontrar soluções atempadamente. E depois aqui, quando temos estes diagnósticos tardios, juntando à infertilidade, às vezes é necessário fazer uma cirurgia em endometriose e há tempos de espera, há exames que são necessários fazer, há tempos de recuperação necessários, e depois, quando a doente está efetivamente pronta para poder seguir para a procriação medicamente assistida, já passou a idade limite para poder realizar os tratamentos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, logo aqui temos um grande problema, não é? E um grande desafio. Nós tentamos e conseguimos que esta idade dos tratamentos de procriação medicamente assistida fossem alterados e aumentados para quem tem estas patologias, da mesma forma que também conseguimos a aprovação da criopreservação em alguns casos para doentes que têm endometriose. E isto é muito importante, não é? Porque estamos aqui a fazer, no fundo, seguros extra, não é? Para estas situações. Para além disso, se nós temos doentes que vivem 20 anos, imaginemos, com uma dor que não conseguem controlar, com sintomas incapacitantes, sem poder ter uma vida sexualmente ativa, sem poderem trabalhar em condições, sem poderem sair com os amigos, sem poderem ter um mínimo controle sobre o seu dia a dia. Portanto, isto tem um grande impacto na qualidade de vida, nas relações, no desempenho profissional, na parte psicológica das doentes, não é? Portanto, acho que há aqui não é difícil perceber que a doença afeta mesmo todas as áreas da vida da doente e quanto mais tarde são feitos os diagnósticos, pior. Sim, além do impacto que a doença pode ter ao nível do funcionamento dos órgãos, portanto, uma doença não diagnosticada precocemente poderá levar, às vezes, a perda de alguns órgãos até e de situações muito complicadas. E ao nível daquilo que é a estrutura familiar, nós sabemos que há muitas mulheres cujos relacionamentos efetivamente terminam, porque não havendo também um diagnóstico, não há uma justificação, não é? E muitas vezes acaba por haver uma falta de compreensão e há muitos relacionamentos que efetivamente terminam. Não só por causa da questão da infertilidade, mas também por causa da questão de todo o impacto que a doença tem ao nível físico e ao nível emocional em cada uma destas pacientes. A próxima pergunta é um bocadinho em relação daquilo que já falaram. Muitas vezes referiram à sexualidade e à forma como a endometriose afeta a capacidade da mulher ter relações íntimas, mas muitas vezes é um tema bastante tabu ainda hoje em dia.
E, portanto, gostaria de perceber como é que vocês abordam este tema para ser seguro e sem parecer tabu. Tem que ser um tema abordado de forma mais natural possível, porque não é? A sexualidade faz parte da vida das pessoas, portanto, agora é normal que as pessoas se retraiam um bocadinho, porque é a sua intimidade e estão no direito de não querer falar tão abertamente sobre o assunto. No entanto, é necessário falar principalmente com os profissionais de saúde que estão a acompanhar as doentes, porque só aí é que pode ser possível ajudar também a doente a melhorar essa parte da sua vida. E muitas das vezes estas questões acontecem porque existe o chamado nódulo no septo retrovaginal, nódulo de endometriose, que pode então provocar esta dor na penetração. Existem também, às vezes, quando existe adenomiose associada também com uma penetração mais profunda, o útero também dói e, portanto, há dor. Existe, porque às vezes a doente está com tanta dor que se retrai também muitas vezes ao contacto físico, mas tudo isto é possível de ser trabalhado e de ser melhorado, a fisioterapia do pavimento pélvico tem aqui um grande papel na melhoria desta sintomatologia, seja com as próprias sessões de fisioterapia, seja com exercícios que são passados às doentes também para fazer em casa. E depois também existem outros tipos de soluções, medicação, etc., que tem sempre que ser adequado, claro, a cada caso. E é como disse a Susana, tem que ser com naturalidade. Eu acho que ajuda muito no nosso contacto com os pacientes o facto de nós sermos mulheres com endometriose e de conhecermos muito bem os sintomas e de falarmos com essa naturalidade sobre esses sintomas e de colocarmos exatamente a dor nas relações sexuais como um dos principais sintomas e aquele que muitas vezes sabemos que os pacientes vão identificar, se calhar não inicialmente, não é? Porque pensam mais na dor abdominal, na dor pélvica, nas hemorragias, mas a dor sexual efetivamente existe. E aquilo que a Susana estava a dizer também que é muito importante, é os próprios médicos terem esta sensibilidade e terem esta vontade para perguntar exatamente isso aos pacientes, se existe esta dor na relação sexual, porque lá está, isto depois vai trazer, não só tem esta sintomatologia que está associada a possíveis tumores retovaginais, como a adenomiose, mas depois também todo o impacto que isto também tem na vida de cada uma das pacientes e dos seus relacionamentos. E esta, ah, assim, pessoas muitas vezes falam em literacia e importância de ter profissionais de saúde informados sobre o tópico da endometriose, mas também é importante que as pessoas que estão à volta destas mulheres sejam informadas. Sim. Portanto, queria perceber se fazem algum tipo de informar os familiares sobre ah, as coisas que podem fazer para ajudar a mulher que está a sofrer esta doença. Sem Nós dúvida que sim. começamos, sim, com esse trabalho também nas sessões nas escolas, que as nossas sessões nas escolas, às vezes, quando são organizadas, perguntam-nos: então é só para as meninas? Não, não, é para A todos, todos. porque os rapazes também têm que estar informados sobre esta doença, porque têm irmãs, têm amigas, têm namoradas e, portanto, têm que estar alerta, para todos os sintomas. Portanto, começamos logo por aí nas nossas sessões a serem sessões para todos. E depois nós organizamos eventos informativos onde trazemos especialistas de diversas áreas para trazer literacia também às nossas doentes, não é? E com conhecimento científico às nossas doentes, porque hoje a informação está muito, muito acessível a qualquer pessoa e qualquer pessoa pode pegar no seu telemóvel, ir ao Instagram, ir ao chat GPT, etc., e pesquisar sobre determinado assunto, mas nem tudo o que está na internet e nem tudo aquilo que o chat GPT nos diz é verdade. Há muita informação incorreta, portanto, nós tentamos trazer informação validada cientificamente às nossas doentes e esses eventos são precisamente para isso. E são abertos a toda a família, não é só às Família, próprias doentes. amigos. A família, amigos, normalmente as doentes vão sempre acompanhadas a estes eventos com alguém, com namorado, marido, mãe, uma amiga, etc.
Recebemos também com alguma frequência e-mails, mensagens e até telefonemas de familiares que querem saber como podem ajudar de forma mais adequada as suas mulheres que têm endometriose. Isso é muito importante e principalmente quando são as mães a ligar-nos para nós é muito, muito importante que isso aconteça, porque é sinal que já estão alerta e que em algumas famílias já não se transmite o mito de que é normal, não é? E já se vai à procura e não se desiste daquelas meninas, daquelas jovens, sem que haja um diagnóstico e um apoio. Eu ia falar um bocadinho aqui também da Endomarcha. Nós temos desenvolvido ao longo dos anos a Worldwide Endomarcha, portanto, integrado nesse evento, nós temos feito a nossa Endomarcha em março. Cá. Não fazemos todos os anos, vamos fazendo aqui em alguns anos pontualmente intercalado com outro tipo de eventos e também na nossa Endomarcha, que é um movimento de rua, que é uma caminhada de rua em que temos também médicos e outros profissionais a discursar. Também é um evento e um momento sempre muito bonito, porque aí sim nós vemos também as famílias a chegar, os pais, os amigos, as mães, pessoas muito próximas, os pares de cada pessoa, e isso é muito importante também perceber naquele momento, porque é um momento sempre muito emotivo e muito próximo e muito de contacto entre pacientes, e portanto sentimos também que aí as famílias também acabam por perceber muito bem o que é que estamos ali a falar e o que é importante trazerem também para a vida destas pacientes e como é que as podem ajudar. Um conselho também que nós damos sempre aos pacientes e que eu acho que é fundamental é irem acompanhadas às consultas. É levarem o marido, a mulher, a mãe, alguém próximo para a outra pessoa também ouvir aquilo que está a ser dito àquela paciente e perceberem o impacto e o que é que aquilo representa para aquela paciente, o que é que vai ser traçado e importante fazer dali para a frente. Esse acompanhamento, sem dúvida, que também faz muita diferença na forma como depois as pessoas mais próximas veem a doença, e veem cada paciente e podem ajudar também os pacientes. Muitas vezes agora já vimos que esta é uma doença que tem grande impacto ao nível social, por isso é importante falar um bocadinho sobre como é que a sociedade em si também afeta a doença. O que é que eu quero dizer com isso? Nem todas as mulheres são afetadas da mesma forma, e, por exemplo, se pensarmos em minorias ou, por exemplo, mulheres imigrantes, não sei se viram na vossa prática que estas mulheres têm outcomes piores na sua doença, ou se é um bocadinho mais difícil convencer os seus familiares. Queria explorar um bocadinho este tópico. Na nossa experiência, eu não noto que haja, em termos da percepção dos familiares, não noto que haja aqui essa questão em termos de minorias, pronto, não tenho notado. Agora, é verdade que as doentes que vivem numa condição sociocultural mais desfavorecida são ainda mais penalizadas, não é? Porque têm menos acesso à informação, têm menos possibilidade de recorrer a profissionais de saúde e muitas das vezes, quando tentam recorrer, não têm a literacia e a argumentação necessária para fazer valer os seus direitos e as suas necessidades e partilhar. Portanto, sem dúvida que as classes socioculturais mais desfavorecidas têm um impacto ainda maior na vivência com a doença. Já para não falar de que é completamente diferente eu ter sintomas e poder recorrer à medicação, ou eu ter sintomas, por exemplo, gastrointestinais e ter uma casa de banho com todas as condições para poder usar, do que não ter, não é? Do que ter este tipo de sintomatologia e viver numa situação precária, sem saneamento, portanto, aí sem dúvida que o impacto é gritante e será avassalador. Além de que muitas vezes muitas destas mulheres não têm médico de família, não é? Portanto, mesmo que o médico de família pudesse de alguma forma ser aqui uma porta de entrada, que é o que seria suposto ser para um Sistema Nacional de Saúde que depois possa ajudar estas mulheres, muitas vezes é-lhes logo barrada aí o acesso
a consultas, e se não tiverem um seguro de saúde, que a maioria não consegue ter, sem dúvida que depois é muito, 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 muito difícil conseguir resposta. Mas procuram-nos e nós damos toda a ajuda que nos é possível e encaminhamos na medida do possível. Mas o que consideramos é que para quem não tem um seguro de saúde, todas as outras pessoas têm muito mais dificuldade em conseguir uma resposta e conseguir um apoio aqui, independentemente até de ser uma minoria, de ser português, de ser estrangeiro, sentimos muito que há aqui essa dificuldade. E por acaso, por ter falado desta questão do sistema de saúde, de como é que o governo em si poderia ajudar as mulheres com endometriose, ah, no ano passado foi celebrado um grande marco que em março foi aprovada uma lei que admite faltas por dores de endometriose. Ah, Portanto, eu queria ver como é que nós chegamos lá e se há mais coisas, obviamente há mais coisas que podemos fazer para a frente, mas o que é que prevêem que vai ser feito a seguir? Chegamos lá com muito trabalho e muito esforço. Muitos A anos de lei trabalho. foi, a lei foi aprovada o ano passado, mas tem muitos anos para trás de trabalho, muitas reuniões com diversos partidos políticos, do Ministério da Saúde, idas ao Parlamento Europeu, por exemplo, também, que têm sempre um impacto grande depois na nossa realidade cá em Portugal. Não estamos satisfeitas com essa lei, é preciso referir isso. Que nós fizemos também essa partilha após a aprovação da lei e não estamos satisfeitas porquê? Porque a lei define que essa licença é para quem menstrua e muitas das doentes com endometriose que têm sintomas incapacitantes não estão a menstruar, seja porque estão com uma menopausa química, uma menopausa induzida, ou seja mesmo porque já tiveram que fazer uma esterectomia, porque tinham também a adenomiose associada, e portanto não menstruam. Isso não invalida que não tenham os sintomas e que não tenham a doença. Portanto, aí a lei segrega aqui um bocadinho, e estamos a trabalhar para que haja essa mudança na lei. Ainda assim, é muito importante, não é? Que isto é reconhecimento da endometriose, o facto desta lei ter sido aprovada, o facto de termos conseguido a aprovação do Dia Nacional das Patologias, portanto, tudo isso mostra que o nosso governo já está sensibilizado e percebe a importância e existência desta patologia que afeta no mínimo uma em cada 10 pessoas. Portanto, uma em cada 10 pessoas que nascem biologicamente mulheres. Portanto, o facto disto acontecer é sem dúvida muito importante. Agora, é importante sempre fazer mais, porque nós necessitamos de centros de referência para onde os médicos de família possam encaminhar estas doenças e estes centros têm que conseguir dar resposta adequada. E existem poucos ainda em Portugal, e isto faz com que as doentes estejam muito tempo à espera de uma primeira consulta, muito tempo à espera de exames, muito tempo à espera de cirurgia. Portanto, é preciso fazer ainda mais. De modo geral, estes centros precisam de equipa de ginecologia e a ginecologia no nosso Serviço Nacional de Saúde está a atravessar uma crise muito grande, de modo global, não é? A ginecologia obstetrícia. Portanto, é importante conseguirmos trabalhar tudo isto para depois também conseguirmos aqui assegurar mais e melhores direitos às nossas doentes, sem dúvida. Ah, por acaso gostariam que houvesse alguma legislação ou algo ao nível que promovia a literacia? Por exemplo, como eu já referi, a mulher ainda faz aquelas sessões das escolas, mas não pode ser apenas a mulher ainda a estar a promover isto. Portanto, o que é que vos fazia sentido que fosse acrescentado ao currículo escolar obrigatório para que pessoas sejam mais informadas sobre esta doença? É de salientar também que esta lei também aprovou esta questão da informação, ou seja, a lei não foi só, a lei tem mais do que um ponto, são 4 pontos, e portanto esta questão da informação e da sensibilização da sociedade de modo geral também foi aprovada nesta lei.
esse ponto ainda não está a ser trabalhado, ainda não está em vigor, e nós estamos a trabalhar junto da Direção-Geral de Saúde, do Ministério, para que as coisas avancem e que essa parte avance. Seria sem dúvida importante que a endometriose fosse incluída no currículo escolar quando se fala do sistema reprodutor, não é? Portanto, poderíamos logo aí falar. A endometriose é uma doença exclusiva do sistema reprodutor, mas está associada no fundo, portanto, seria uma oportunidade de adicionar este conhecimento aqui ao currículo. Depois, é muito importante, e isto já tem sido feito e está a melhorar muito, que é na universidade, nos cursos de medicina e de enfermagem e pronto, de todos os profissionais que estão aqui, que podem ser aqui uma mais-valia para estas doentes, da nutrição, ou seja, todas as áreas, não é, no fundo, que a endometriose fosse trabalhada durante estes cursos. Na medicina já acontece, portanto isso já é, ou seja, já não acontece só na especialidade de ginecologia. Os médicos não têm só conhecimento da endometriose quando se especializam em ginecologia, mas isto já acontece na base da medicina, o que para nós é muito importante, porque até há poucos anos não acontecia. Mas é sempre preciso mais, lá está. É sempre preciso fazer mais e melhor, e é isso que nós vamos trabalhando de forma também muito consistente junto dos profissionais de saúde, junto à Ordem dos Médicos. Nós somos frequentemente chamadas para congressos para ir falar sobre a patologia. Vai ser lançado agora, eu acho que ainda este mês de março, o novo consenso nacional de endometriose que foi elaborado, foi revisto, já existia um em 2015, mas agora foi revisto pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Portanto, há muito trabalho a ser feito, e para nós é muito importante que assim seja. Quem deve estar a ouvir o nosso podcast devem ser os alunos de medicina e de nutrição da nossa faculdade. Bom, Por isso, queria fazer uma pergunta assim mais dirigida sobre as competências que deve ter um profissional de saúde que vai lidar com as mulheres com endometriose, além das competências técnicas de saber o que é endometriose, qual é a fisiopatologia, mas também que soft skills, que competências interpessoais deve ter essa pessoa para poder dar o melhor apoio possível. a mais importante é mesmo saber escutar, ou conseguir escutar a paciente e aquilo que a paciente não diz também. Estar muito atento, e fazer perguntas que às vezes vão um bocadinho para além daquilo que possa ser o que a paciente está a dizer. Porque nós sabemos que às vezes as mulheres ainda têm dificuldade em falar em determinadas coisas, têm muitas vezes estes mitos já muito enraizados também, e portanto aceitam aquilo como sendo natural, e portanto é fundamental o escutar e ver também os sinais que possam estar a ser transmitidos e conseguir ir para além daquilo que está a ser dito. E há uma coisa que é muito, muito importante e que nós sabemos que é muito, muito difícil os médicos terem mesmo no privado, que é tempo para as pacientes. Falta-lhes tempo. Nós sabemos que as consultas têm que ser muito rápidas, são marcadas com muito próximas umas das outras, e os próprios médicos se queixam disso, e nós somos completamente, compreendemos perfeitamente essa dor que eles próprios também têm, porque às vezes falta o tempo para estas questões, não é? Que é para os estarem mais atentos ao que vai para lá da doença e dos sintomas físicos da doença. E isso seria mesmo muito importante. É uma coisa que os ultrapassa também a eles. Muitas vezes tem mais a ver com gestões superiores, hospitalares, e clínicas, mas sem dúvida, também para terem este tempo para escutar a paciente, há aqui algumas coisas que precisam de mudar na forma como tudo é feito. Eu só acrescentaria uma palavra que eu acho que deve resumir o Empatia? trabalho médico de forma geral, não Desculpa. só, não só para a questão da endometriose, mas pronto, Sim. estamos aqui a falar disto, que é efetivamente a empatia, a capacidade de se colocar um bocadinho no lugar do outro. Eu acho que é muito importante. E pronto, a endometriose é muitas vezes chamada a doença da mulher, apesar de também afetar pronto, pessoas que não se identificam com esse género. Mas Hum. de forma geral, que conselhos vocês dariam aos homens que estão, como é que os homens podem ser proativos e
ajudar as mulheres que sofrem de endometriose e Às vezes é só estar presente, e lá está, voltamos à empatia também, novamente. Exatamente. O saber escutar, o compreender, o não julgar, é muito importante. Eu queria saber mais, porque se estiverem informados sobre a doença e sobre os impactos que a doença tem, vão compreender melhor, vão julgar menos, e vão saber apoiar de forma mais adequada. Acompanhá-las nos vários momentos dos tratamentos, até nas consultas de fisioterapia pélvica, os homens podem estar presentes, perceber como é que eles próprios também podem ajudar as suas mulheres, e o estarem nas consultas e o levarem aos exames, mesmo não sabendo exatamente o que elas estão a passar, é estarem lá, não é? Estar lá para dar a mão, para dar aconchego, para dar apoio e compreender que de facto nós não calçamos os sapatos uns dos outros e nós não conseguimos experienciar as dores uns dos outros, mas que aquela dor é real, e o que é que podem fazer para ajudar a amenizar, não é? Às vezes é só estar lá, mesmo em silêncio, e isso é muito, muito, muito importante. Acrescentava só aqui uma questão. Quando nós falamos da alimentação anti-inflamatória, às vezes o início desta transição é, é Desafiante. muito desafiante, porque falamos aqui às vezes de muitas exclusões no nosso dia a dia. E às vezes é mais fácil se as pessoas que habitam com as doentes conseguirem também, não diria terem que seguir tudo à risca, mas pelo menos não desencaminhar ou Sim. compreender, não é? Aquela necessidade, porque às vezes falamos de exclusão de vários alimentos, principalmente inicialmente. Às vezes falamos de exclusão de lácteos, de glúten, de processados, de carnes vermelhas, de tantas outras coisas. E isto pode ser um grande desafio, não é? Quando muitas das vezes, ainda hoje em dia, hum, a preparação das refeições em muitas famílias recai sobre a mulher, hum, não é? E lá está. E é sempre mais difícil, se eu não puder comer o pãozinho com queijo e ao meu lado, e for uma coisa que eu gosto tanto, por exemplo, e ao lado tiver alguém a comer o pãozinho com queijo ao meu lado, isso vai dificultar ainda mais, não é? Nem que seja na parte psicológica, para estas doentes conseguirem seguir aqui o seu plano nutricional. Portanto, também aqui nesta parte, eu acho que é importante haver esta consciência de que as doentes não estão a seguir esse caminho por capricho, é mesmo uma questão de saúde portanto, se as pessoas à volta conseguirem ajudar ou não questionar, porque às vezes até nos convívios, por exemplo, de família, então, mas não comes nada, então, mas é só um bocadinho. Então, este tipo de situações, para além de ser extremamente estressores para a própria doente, não é? Hum, não ajudam mesmo em nada. Portanto, aqui esta consciência um bocadinho também, desta parte, é muito importante. Sem dúvida. E portanto, para explorar um bocadinho mais este último tópico que referiu, queria perguntar que outras vertentes do tratamento que são as mais difíceis para as mulheres aderirem e por que questões? Uh, Várias, mas eu diria que também aqui a gestão do stress pode ser muito difícil, não só pelo mundo geral em que nós vivemos, não é? Que estamos aqui todos muito habituados a ter que ser muito produtivos, a sociedade instiga-nos que temos que ser muito produtivos e muito ativos e pronto. E depois o mundo de hoje em dia está um bocadinho complexo. E isso tem uma carga emocional também muito grande para muitas pessoas. E tudo isso são fatores de stress, e o stress às vezes é o mais difícil de controlar. O stress é altamente inflamatório, portanto, nós falamos de uma doença que é inflamatória, e às vezes entramos aqui na chamada rodinha, não é? Que quanto mais stress eu sinto, mais dor eu vou sentir, quanto mais dor eu sinto, mais estressada eu vou sentir, porque acho que nada daquilo que eu estou a fazer resulta. E às vezes é meio caminho andado para descarrilar então tudo. Portanto, eu sei que a Bárbara vai acrescentar mais alguma coisa, mas da minha parte, eu acho que, e aqui falando a título pessoal,
Para mim, a maior dificuldade é, sem dúvida, o conseguir controlar os níveis de stress e a forma como tudo o que está à minha volta me afeta. Porque não sei se é defeito meu ou o que seja, mas sou chamada muito sensitiva, e tudo à minha volta tem um grande impacto em mim e não consigo trabalhar muito essa parte da barreira, do não me importar, portanto, para mim, pessoalmente, o maior desafio é sem dúvida o controle do stress, que depois também limita a parte da boa higiene do sono. E aí também temos aqui depois inflamação que aumenta. Portanto, Sim, eu gostava de acrescentar, Susana, já sabe que eu falo sempre muito sobre este tema. Eu costumo dizer que há aqui dois aspectos importantes. Há o tratamento médico, aquilo que cada médico da sua área aconselha, recomenda e faz. Há depois as áreas complementares, seja a nutrição, seja a fisioterapia, que também são muito importantes. E depois há aquilo que a paciente pode e deve fazer por si. E eu gosto sempre muito desta questão da responsabilização de cada uma de nós. Eu sinto muito isto também, que se calhar com uma experiência pessoal. Quando eu tive o meu diagnóstico, a primeira coisa em que eu pensei foi o que é que eu, Bárbara, posso fazer para viver melhor com a doença, para viver o melhor possível com esta doença. E foi aí também que eu comecei a ganhar capacidade, experiência e a aprofundar tudo aquilo que a Susana agora estava a falar, que é o gerir o stress, gerir a ansiedade, perceber que o exercício físico que deve ser adaptado e adequado àquilo que é a capacidade de cada paciente, porque nós sabemos que algumas em determinadas fases não o conseguem fazer, mas o exercício físico tem um papel muito importante também na gestão de todos estes sintomas. E nós não falamos propriamente de fazer exercício físico de alto impacto, mas muitas vezes uma caminhada todos os dias, fazer pilates, fazer yoga, outro tipo de desporto que sintam que são capazes de fazer e que acaba por ter um impacto muito bom, não só a nível físico, mas também ao nível psicológico, sem dúvida. Estas mudanças na alimentação que eu costumo dizer, e digo sempre muito isto às nutricionistas com os quais nós falamos, se cada paciente não estiver bem em termos psicológicos, é extremamente difícil comprometer-se com uma dieta, com estas restrições todas que a Susana falou. Se eu gosto muito de comer pão e se eu preciso de comer chocolate, quando eu me sinto em baixo, se estou em baixo emocionalmente, às vezes é do pão e do chocolate e das batatas fritas que eu preciso, não é? E portanto, muitas vezes também começa por aí, cada paciente perceber que o tratamento psicológico é importante, o acompanhamento psicológico pode ser importante, que ter aqui algumas ferramentas também no seu dia a dia e que possam melhorar a qualidade do sono, que possam controlar aqui a ansiedade e a gestão de stress, como fazer meditação, por exemplo, que é algo ao qual todos nós temos acesso hoje em dia com o computador, com o telemóvel. Tudo isso tem um papel aqui muito importante. E quando começamos a trabalhar a paciente desta forma, quando a paciente começa a procurar também estas respostas e a cuidar de si com este cuidado, começa a ver o verdadeiro impacto que este tratamento pode ter na sua saúde. Muitas vezes eu sinto que é aqui que reside a maior dificuldade. Estão à espera, e eu compreendo isso porque já fui essa pessoa também, que haja um comprimido que cure tudo isto, ou que trate tudo isto, ou que haja uma cirurgia que resolva para sempre a doença, que não vai resolver porque a doença não tem cura. Há aqui um cuidado que nós podemos e devemos ter connosco ao longo da nossa vida, que só o conjunto de todas estas respostas é que nos poderão efetivamente ajudar. Fases mais complicadas, fases mais desafiantes, mas ter sempre este foco, que é algo que nós, pacientes, podemos e devemos fazer por nós. E este cuidado é fundamental, físico e psicologicamente. A próxima questão que eu gostaria de fazer, é sobre, seja ao longo do vosso percurso como mulher endo, devem ter tido contacto com imensas mulheres e muitas histórias que muitas vezes até geram uma resposta emocional da vossa parte. E, portanto, queria perguntar se tiveram contacto com alguma história que marcou-vos mais, ou até se quiserem também falar do vosso próprio percurso e dar aqui, mostrar aqui que é um percurso difícil, mas que ainda há sempre esperança. Eu acho que há sempre histórias que nos marcam, em determinados momentos. Ahm, e, e nós vamos partilhar, porque são histórias das doentes, como é óbvio, mas há casos que efetivamente nos tiram o sono, porque também acabamos por sentir aquela impotência de, ok, eu não tenho como resolver isto. E pronto, e há casos muito complicados que eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção.
Mas também, normalmente, são esses casos mais complicados e mais desafiantes, de onde vem a maior força e que vêm as As pessoas mais mais resilientes muitas maravilhosas vezes. que nós Exatamente. conhecemos e mais resilientes. E este nosso percurso com a associação também já nos trouxe muitas pessoas amigas, efetivamente, muita união, e isso é sem dúvida muito importante. Agora, indo aqui para a parte mais pessoal e para a história mais pessoal, em termos de endometriose, eu já fiz várias intervenções cirúrgicas, porque lá está, não há uma cirurgia que cura a doença e ainda também há muito o mito de que a retirada do útero que vai resolver os problemas todos. Não é verdade. Eu tive que fazer uma esterectomia total com 32 anos, entrei em menopausa aos 32 anos, porque tinha também adenomiose associada e outra patologia no útero também, decorrente da cesariana que tive que realizar. E depois disso já tive que fazer uma reção intestinal, ou seja, corte de parte do intestino, porque estava afetado com endometriose, 6 anos depois de ter feito a esterectomia. Portanto, um, de modo geral, nós sabemos que a endometriose não tem cura e que a qualquer momento, nós podemos ter mais uma crise, podemos ter aqui um quadro complexo que nos vai empurrar mais uma vez para o bloco operatório. Ainda assim, escolhemos e temos conseguido escolher não viver nessa ansiedade e tentando aproveitar o melhor possível quando nos sentimos bem e quando temos os nossos sintomas controlados. Um, Agora, é desafiante e nós somos, eu acho que isso aqui fala tanto por mim como pela Bárbara, somos pessoas resilientes e o humor é sempre, então, o humor negro, nós somos péssimas. Nós temos aqui um humor negro terrível e brincamos muito com a nossa própria desgraça. É Fazemos verdade. piadas que as outras pessoas às vezes achariam, estas são doidas, mas Não é a nos nossa compreendem. forma, é a nossa forma de lidar com isso. E às vezes estamos numa cama do hospital a dizer os maiores disparates possíveis, e imaginários, mas é a forma que nós conseguimos encontrar de viver tudo isto. E o importante é que cada doente descubra a sua forma de conseguir lidar com tudo isto. Um, e nós vamos fazendo isso diariamente e há dias muito maus, efetivamente, mas também há dias muito bons e é esses dias muito bons que nós nos Vamos nos agarramos agarrar. que nos queremos agarrar. Mas lá está, queria só terminar dizendo que não é o facto de nós termos esta perspectiva e este humor negro e de brincarmos muitas vezes com os sintomas e com as desgraças que nos acontecem e com as situações mais hilariantes e mais deprimentes às vezes que nos acontecem, uh, faz com que nós estejamos a desvalorizar, não é? Aquilo que nós sentimos e aquilo que a doença nos impacta. No meu caso, eu consegui engravidar, tive uma filha, mas não consegui ter o segundo filho, que era um objetivo. E claro que isso teve um impacto gigante, não só em mim, como na minha família, como na minha filha, que queria muito ter um irmão, e portanto é importante, e isto de modo global, é importante nós chorarmos quando temos que chorar, gritarmos o que tivemos que gritar, hum, mas depois conseguir arranjar as nossas estratégias para viver o melhor possível. Lá está a tal resiliência e a tal capacidade de conseguir, no pior que nos acontece, encontrar alguma coisa de positivo e alguma coisa boa. Eu diria aquilo que a Susana disse no início, que há histórias que nos marcam muito. Eu não dando grandes detalhes, houve uma que me marcou particularmente o ano passado, de alguém que teve que mudar por completo a sua vida profissional, que teve um processo muito complicado com a doença, mas que esteve connosco na marcha. E no momento em que eu a vi na marcha, fisicamente debilitada, foi um momento de uma emoção tremenda para mim, que só de pensar ainda hoje fico mesmo muito emotiva, porque é bonito ver como a Susana disse que depois estas pessoas acabam por ter uma resiliência tremenda e quis estar lá a gritar connosco, e a marchar connosco e a cantar connosco, exatamente para dar voz a esta doença e ajudar todas as outras mulheres.
Do ponto de vista pessoal, eu, tal como a Susana, já fui operada várias vezes. Eu estive 20 anos à espera de um diagnóstico. Quando tive o meu diagnóstico foi exatamente num processo já de infertilidade. Fiz muitos tratamentos de fertilidade, infelizmente nenhum deles resultou. E eu pego muito nessa experiência, a Susana sabe que já me conhece muito bem, eu pego nessa experiência com a infertilidade, com os tratamentos, com a impossibilidade de ser mãe, para também ajudar muitas destas mulheres que passam também por este processo que é físico e emocionalmente desgastante, difícil, exigente e muitas vezes muito transformador. Tento fazê-lo também sempre de uma forma otimista, de uma forma positiva, dizendo sempre que há muitas mulheres que conseguem, e acho que hoje em dia temos respostas mais rápidas e médicos mais atentos. O meu caso já foi há muitos anos atrás, e dar esta esperança, dar esta força, dar este alento, dar este apoio. E diria que há aqui uma coisa muito, muito, muito importante também, que é termos pessoas muito próximas de nós que efetivamente também têm a doença, que muitas vezes são o nosso colo. E a Susana diz isto que é muito importante, nós rimos muito uma com a outra e partilhamos muito uma com a outra em relação à doença. Para exorcizar um bocadinho também aqui o impacto da doença na nossa vida. Mas damos também muito este colo, não é? Damos muito este apoio e partilhamos muito aquilo que muitas vezes é o impacto da doença na nossa vida, no nosso dia, porque nós temos muitos dias muito maus também e sabemos que aquela pessoa nos vai compreender. E portanto, a história da Susana marca-me, a história de imensas pessoas marca-me, e é isso, o conjunto de todas estas emoções também, que depois também nos dão força para continuarmos quando há desafios e quando há algumas quedas que possamos dar no caminho para podermos continuar a ajudar todas as pessoas que nos procuram. Muito obrigada por serem tão transparentes nesta resposta, e vocês ambas tiveram um percurso mesmo muito marcante, e é importante destacar que a resiliência muitas vezes acaba por ser não algo com que nos nascemos, mas algo que se constrói continuamente Sem dúvida. e nem sempre é um percurso linear. Mas nem sempre nós temos um outcome assim mais otimista naquilo que é endometriose, e eu sinto muito pelo aquilo que a Bárbara partilhou. Portanto, eu queria perceber um bocadinho melhor como é que a Bárbara lidou com o facto de não poder engravidar e como é que a Bárbara ajuda as outras mulheres que ah, vão ter o mesmo percurso que a Bárbara, a lidar com isto. É assim, para já importa dizer que foi um processo ao longo do tempo, não é? Portanto, eu fiz 5 tratamentos de fertilidade, foram 10 embriões no total, embriões de qualidade, portanto, apesar de o meu corpo não dar muita resposta, tudo aquilo que depois foi conseguido foi de qualidade e fiz FIVs e fiz uma transferência de embrião criopreservado ao longo de vários anos, porque aquilo que a Sônia disse há pouco é importante, dos tempos no SNS, portanto, nós fazemos um primeiro tratamento, o tratamento é negativo, depois esperamos um ano para fazer um segundo tratamento e por aí adiante. E temos um limite máximo de tratamentos possíveis de fazer até uma determinada idade, e eu ainda fiz um no privado também, portanto, com algum esforço pessoal, mas acabei por fazer um no privado também. Eu sou uma pessoa muito otimista, sou uma pessoa muito positiva e fui otimista e positiva em todos os tratamentos de fertilidade. E eu tenho a plena noção, olhando para trás, que levei grandes baldes de água fria, falando de uma forma assim muito crua, de cada vez que foi negativo. E claro que cada um deles me custou bastante. E não me custou só por mim, custou-me por mim, custou-me pelo meu marido, porque fomos os dois a criar aquela expectativa e a sentir que ia correr tudo bem, que estávamos a fazer tudo bem e depois as coisas não correram como esperado. No meio de todos estes tratamentos, eu fui operada algumas vezes, portanto, o corpo muitas vezes ia-se abaixo também. E a dada altura, há uma médica que me diz que mais cedo ou mais tarde eu iria ter que fazer uma esterectomia. E isto é algo muito duro para uma mulher que quer ser mãe ouvir. Aos 35 anos, talvez, eu já estava desde os 30 a tentar engravidar, os 30, 35, 36, e disseram-me que eu, muito provavelmente, mais cedo ou mais tarde, teria que fazer uma esterectomia. E ainda bem que me disseram, na altura eu fiquei quase zangada, não é? Mas a dada altura percebi nos anos seguintes que ainda bem que me disseram, porque eu tive tempo para me preparar para isso e tive tempo para perceber, para trabalhar interiormente e perceber que a maternidade poderia não acontecer, a maternidade biológica poderia não acontecer. E comecei a fazer as pazes com isso e a entender isso e a encaixar isso e a perceber que pela minha sanidade também mental e pela relação importante que eu tenho, o casamento que tenho, que teria que começar a perceber que se calhar
tinha que deixar os tratamentos, portanto, deixar de fazer os tratamentos de fertilidade. Poderia ter feito eventualmente mais um no privado e já não o fiz. Porque percebi que o meu corpo, infelizmente, os 20 anos de espera por um diagnóstico fizeram com que eu tinha também adenomiose na altura, uma endometriose profunda com nódulos no septo retrovaginal, nos ligamentos uterossagrados, nos ureteres, pronto, sempre processos muito complicados. E portanto, eu percebi que com a adenomiose que eu tinha, que foi agravando ao longo dos anos, iria ser impossível engravidar, porque depois também, com todo o conhecimento que fui adquirindo, todas as pesquisas que fui fazendo, todo o acompanhamento que a Susana depois também me foi dando, e depois eu própria entrar na associação, eu percebi que efetivamente não iria acontecer. E consegui fazer as pazes com isso, e por isso, quando em 2021, cheguei ao momento em que tive que fazer uma esterectomia, eu já tinha feito as pazes com todo este processo. Agora, mesmo sendo uma pessoa otimista e positiva que sou, e continuo a ser, sem dúvida que houve momentos que me fui abaixo. E isso é muito importante também, esta capacidade de nós, como a Susana dizia há pouco, se calhar às vezes temos que chorar e às vezes cá temos que gritar e zangar-me um bocado, e porque é que isto me acontece a mim? Mas depois voltar aqui a perceber, ok, o que é que eu posso fazer com isto? O que é que eu posso melhorar com isto? O que é que eu posso procurar também de respostas que me possam ajudar com isto? E é muito nesta perspectiva que eu tento ajudar muitas destas mulheres, para já, enquanto não há ainda uma certeza que não possam engravidar, é trabalhar com elas, e que acreditem, que confiem, que façam tudo aquilo que possam fazer ao alcance delas, mas acima de tudo que percebam sempre que a culpa não é nossa quando não acontece, não é? E eu falo aqui um bocadinho na culpa, porque em alguns momentos eu senti essa culpa, porque se calhar apanhei alguns profissionais de saúde um bocadinho menos sensíveis na área da infertilidade que me fizeram sentir culpada. Culpada porque o meu corpo não respondia mais, culpada porque o meu corpo não dava mais, e isso é importante trabalhar, é que nenhuma destas mulheres sinta culpa. Um, Acima de tudo, diria que esse é um aspecto mesmo muito, muito, muito importante. Dar-lhes esperança e trabalhar com elas aqui a questão do manterem a fé, mas de estarem preparadas para as coisas poderem não acontecer como é desejado. E às vezes ter um plano B, um plano C e um plano E nas suas vidas, não é? E eu costumo dizer muito que se não acontece, é algo que não acontece pela via biológica, temos que perceber o que é que nós podemos fazer na nossa vida que nos traga de alguma forma a maneira de nós podermos expressar o amor que temos cá dentro de nós, de outra forma. Seja adotar, seja dedicarmos a alguma missão de vida, seja fazer voluntariado, seja dedicarmos às nossas pessoas, que acho que isso é mesmo muito importante. Eu costumo dizer que sei que os pacientes muitas vezes têm este amor imenso para dar dentro delas porque querem muito ser mães e então precisam de dar esse amor, não é? Esse amor tem que ser transmitido de alguma forma. E há muitas formas de o fazermos. No fundo é dar este colo, este apoio e às vezes o elas saberem que eu passei por isto, faz com que tenham muito à vontade para falar comigo e fico muito feliz porque no outro dia eu dizia isto à Susana, muitas delas quando engravidam ainda não contaram a quase ninguém, já me vieram contar a mim e eu fico mesmo muito feliz porque sinto que elas sabem que eu estou ali de coração e de alma a torcer por elas e a ficar mesmo muito, muito feliz porque a história teve um caminho diferente do meu e isso é muito bom de ver. Muito obrigada pela sua partilha. E isto mostra que cada percurso é diferente, é complexo e é um percurso único, é por isso que nós temos que treinar melhor os nossos profissionais de saúde para que estejam preparados a esta personalização do tratamento e há muito caminho para dar, mas isto deixa-me um bocadinho mais otimista, porque, sabendo que temos uma associação incrível como a Mulher Endo, que está cá para apoiar as mulheres com endometriose e que pronto, várias vezes já referiram esta questão de ter pessoas que ah, percebem como é que é ter endometriose dentro da associação e no acompanhamento destas pessoas. E, portanto, já temos que chegar ao fim do nosso podcast, mas queria deixar aqui uma pergunta final ah, sobre que tipo, que tipo de mensagem final ou alguma indicação para as mulheres com endometriose ou até para as pessoas que não sofrem, mas querem querem apoiar a mulher endo, querem saber mais e informar-se melhor sobre este assunto que vocês gostariam de deixar cá. Para as doentes com endometriose, eu diria, não estão sozinhas.
Portanto, nós estamos deste lado, existem muitas pessoas disponíveis para acolher e para partilhar informação e para ajudar. Portanto, não, eu sei que às vezes é muito fácil sentirmos sozinhos e desamparados quando lidamos com estas realidades, mas não estão sozinhos. Para a sociedade de forma geral, sugiro que continuem a acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, no nosso site, nos nossos eventos, participar nos nossos eventos. E iremos continuar a dar o nosso melhor e a fazer aquilo que também nos caracteriza. Sim, eu acrescentaria só que para quem ainda não tem um diagnóstico, mas tem sintomas e que possa não estar ainda a ter resposta ou acompanhamento desejado, que é muito importante, quando alguém não nos ouve, se calhar procurarmos alguém que nos ouve. E falo disto em termos médicos, sem dúvida que sim, mas também em termos de falarem connosco enquanto associação. Nem todos os casos são endometriose, nem todos os casos são adenomiose, mas em todos os casos nós sabemos o que é viver com sintomatologia bastante exacerbada e incapacitante, e portanto deste lado terão sempre um ombro amigo para escutar também, para apoiar e para de alguma forma orientar na melhor direção. Muito obrigada e com isto terminamos o nosso episódio. Obrigada. Obrigada a Obrigada, nós. Sara.